Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar para vocês, para trazer, na verdade, mais uma investigação, mais uma indagação para nossa mente, com o objetivo da gente, como é que eu posso dizer, da gente ampliar nossa mente cada vez mais, né? Ou ao menos a gente questionar todos esses conceitos aí prontos que a gente tem. Esse final de semana eu assisti acho que era um webinar da Elizabeth Matsinangel, que foi a que escreveu o livro A Lógica da Fé, que escreveu O Poder de uma Pergunta Aberta, que são os dois livros que eu li, talvez ela tenha alguns outros, mas que eu desconheço. Mas eu achei muito interessante, assim, que ela estava querendo apresentar, assim, o conceito de que as coisas não são fixas da maneira como a gente imagina, né? Inclusive ela fala, assim, que o pior ato de violência, de agressão que você poderia fazer contra uma pessoa é acreditar que você sabe quem ela é. E eu fiquei refletindo assim muito a respeito disso, né? Porque de novo, no vídeo anterior eu estava falando nisso, assim, de fixação com relação à nossa própria personalidade, e a gente comete esse ato de violência até conosco mesmo, contra nós mesmos, né? Em que sentido? Então a gente se fixa num lugar. Aí a gente se fixa e a gente fala assim, eu sou muito preguiçoso. Mas se a gente for investigar isso, a gente vai ver que não é verdade, porque por mais que eu seja preguiçosa às vezes, tem vezes que eu produzo alguma coisa. Então, mas eu também não sou a super produtiva, né? Então eu tenho uma nuance entre aquilo que eu chamo de preguiçosa, entre aquilo que eu chamo de uma pessoa ativa, produtiva, enfim, sei lá. Mas a gente se fixa muito em ideias e a gente não percebe que todos os conceitos que a gente tem, na verdade, eles são relativos, eles estão em relação. Existe um ponto de referência para que eu dê uma qualidade para alguma coisa, né? E a gente geralmente não, né? Sempre o nosso ponto de referência é a nossa própria mente. Então a gente, por exemplo, a gente vai para um retiro, aí as pessoas perguntam assim: "Ai, como é que foi o retiro?" Aí eu falo assim: "Ah, o retiro foi muito bom". E aí quando eu falo assim, o retiro foi muito bom, ele foi bom para quê? Ele foi bom o quê? Para você? Ele foi bom, ou então a gente fala: "Ai, não, isso foi muito ruim", né? A gente está sempre partindo do ponto de referência de um eu que está sempre se relacionando com aquilo. Eu não consigo nem olhar para os lados, né? Eu gosto muito de uma fala do Gustavo, que ele fala assim no início dos grupos de estudos online, que ele fala assim que as pessoas começam um grupo de estudos, aí a gente começa a falar assim, achei esse livro bom, eu achei, não gostei muito, porque eu não entendi. Tipo, tá no processo assim muito autocentrado. Ou então assim, nossa, porque vai ter esse estudo online e tal, mas então, não dava para ser na segunda, porque, sei lá, esse dia que vocês estão se encontrando, para mim não dá. E aí eu nem consigo me alegrar pelos outros seres que têm a possibilidade, a oportunidade de participar daquele estudo no horário que eu não posso, mas eu imediatamente já me foco numa questão que é minha, assim, particular minha, né? E aí, o que é muito legal com relação assim a gente se fixar a conceitos, né? A Lama Elizabeth fez isso de uma maneira muito linda, mas ela pegou assim, ela tinha três pedaços de madeira, assim, parecia um bambu, era, sabe, como se fosse um bastão de madeira, né? Ela tinha três e ela não mostrou os três a princípio. Então ela pegou, então era um desse tamanho, né? Aí o segundo era assim e o terceiro era um pouco maior, assim. Então ela pegou esse do meio, mostrou aquele bastão e falou assim: quando eu mostro isso pra vocês, o que que vocês acham? Você acha que ele é longo ou você acha que ele é curto? Ou você acha que ele é pequeno, né? E aí a gente tem uma ideia, a gente vai falar alguma coisa, porque a gente nem pensa, a gente não tá percebendo que aquilo só tem um comprimento em relação com uma outra coisa, né? Então ela pegou esse intermediário e mostrou, aí a gente vai dizer alguma coisa, porque a gente não traz essa reflexão, a gente não analisa as coisas, a gente é muito rápido em dar qualidade, porque a gente acredita muito que o nosso discernimento, que a nossa inteligência vem de uma mente que consegue se fechar em conclusões, uma mente que consegue trazer um resultado conclusivo. Fala, eu sei o que é isso, isso é um pedaço de madeira e esse pedaço de madeira é curto, né? A gente não pensa muito. Então ela fala assim, tá, e esse aqui? Aí ela mostra o maior, né? Você acha que ele é longo ou curto? Aí você vai falar, bom, é longo, né? Mas assim, é longo o quê? Em comparação com aquele que era mais curto. Aí ela mostra o menor, assim, ela fala, e esse aqui? É pequeno? É grande? Ela vai falar, e para um cupim que quisesse morar dentro desse pedaço de madeira? De repente fosse grande, né? Seria uma casa para ele.
Mas e se a gente pegar esse maior aqui, você acha que ele é longo? Mas então se eu comparar com um galho de uma árvore, né, que vai ser lá, sei lá quantos metros tem o galho de uma árvore, eu comparo, então ele é curto. E ela trouxe isso, ela trouxe esse exemplo, e eu tô falando deles aqui para vocês, porque mexeu com uma coisa muito forte aqui dentro, mas que toda vez que eu dou qualidade às coisas, eu tô me fixando a ideias, e a gente não consegue pensar nisso. Isso não significa que eu vou deixar de atribuir qualidade às coisas, porque a gente tem um pouco de dificuldade, assim, porque a gente acha que uma mente aberta, que não se fecha em conclusões, é uma mente que não tem discernimento, é uma mente que não consegue atuar no mundo, que não é funcional no mundo, né? Que eu preciso ter ideias fixas. E obviamente a gente vai precisar de ideias e conceitos para a gente conseguir caminhar nesse mundo, por mais que esse mundo seja algo impermanente, em constante mudança, né? Mas para a gente começar a perceber assim, então a gente para nós, a nossa mente dual não tem nuance. Ou uma pessoa é má ou ela é boa, sabe? Então, assim, mas essa pessoa que eu considero má, será que se o filho dela, quando o filho dessa pessoa olha para ela, será que ele também fala que é uma pessoa má? Né? Ou então a gente não consegue pensar assim que será que a mãe dessa pessoa também acha que essa pessoa é má, né? Será que a melhor amiga dela também olha para ela da mesma maneira como eu olho? Então a gente vai começar a perceber assim que aquilo que eu tento atribuir uma qualidade, que eu tento dizer que aquilo é isso de uma maneira conclusiva, de uma maneira fechada, só é isso em relação com a minha mente, ou seja, ela coemerge junto com a minha mente. Então essa pessoa só é boa ou má de acordo com aquilo que eu considero bom ou mal e, né, mais ainda, eu considero aquilo bom ou mal para mim, né, não é para o mundo. Então eu nem consigo assim muito olhar eu não consigo ampliar minha visão para ver que aquela pessoa ela não é má em todas as esferas, ou ela não é má por si só, ou ela não é boa por si só, assim, em isolamento, em relação. Então, assim, na relação, né, no vídeo passado eu estava falando sobre isso, que nas nossas interações com as diferentes pessoas a gente mostra diferentes caras, né? Então isso é assim para tudo, na verdade, na vida, nesse sentido, né? Mas aí a gente também não vai levar pro lado assim, tudo é relativo, tanto faz o que eu faço, o que eu deixo de fazer, não é isso, né? Mas assim, a gente perceber que toda vez que eu atribuo qualidades às coisas, isso vem com uma interpretação já minha, e que essa qualidade não é inerente à coisa, né? Então, por exemplo, comida, assim, né? Eu falei do meu filho, mas tem comidas, por exemplo, ele fala assim, não, fala a verdade, mãe, sério. Fala assim, você tá morrendo de fome, e aí você olha um prato de salada e você fala, nossa, que delícia um prato de salada. Eu falo, eu falo. E ele fala, não, não é possível, né? Tipo, um hambúrguer, eu entendo, mas percebe assim que para ele aquilo não tem o menor cabimento, mas para mim tem, porque é uma coisa que eu gosto, né? Então, para a gente entender que os conceitos que a gente tem, eles são relativos, eles coemergem com a nossa mente, não inerente assim às coisas. Aí a gente começa a se relacionar melhor com a realidade e não apenas com o conteúdo da nossa mente. A gente nunca saiu da nossa mente, né? Incrível isso. O Stefan sempre fala isso, assim, ele sempre me recorda e é isso. A gente está dentro da nossa mente. Era essa reflexão que eu queria trazer para vocês, gente. Até o próximo vídeo. Namastê!